Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Lenza e tenho recebido muitas perguntas dos alunos em relação ao tema da prerrogativa de foro. E como estou gravando agora a reta final para a nova edição do nosso diamante do livro, eu falei, deixa eu gravar, já estou aqui no estúdio, aqui vou gravar esse tema bastante importante. Bom, primeiro ponto. Aliás, deixa eu já convidar, dia 27 de março vai ter o lançamento da coleção Esquematizado na livraria Drummond. Então, todos convidados, lançamento coletivo, vão ser quase 20 autores lá, estão todos convidados. Eu vou dar mais notícias. Mas vamos falar sobre o tema de hoje, prerrogativa de foro. Bom, quando você fala em prerrogativa de foro, eu queria já deixar claro que eu não gosto da expressão foro privilegiado. Porque, na verdade, não é um privilégio, não se trata de um privilégio de um direito subjetivo, trata-se de uma prerrogativa que decorre do exercício da função ou do exercício de um cargo, e por isso o Constituinte elegeu algumas situações em que ele disse: esta questão vai ser julgada por um determinado tribunal, pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ ou até mesmo pelo Supremo. Então não gosto, já deixo claro, por mais que se use na imprensa, na mídia, até em decisões da Suprema Corte, eu prefiro a expressão prerrogativa de foro à expressão foro privilegiado, para afastar a ideia de eventual direito subjetivo, né, de alguém que queira requerer esse suposto direito, que não é um direito. Mas vamos lá, quando você fala em prerrogativa de foro, a gente tem que saber se o tribunal que tem aquela missão ou aquela atribuição, ele vai julgar qualquer tipo de ação. E a resposta é não. Então a gente coloca que a prerrogativa de foro, e esse é um assunto que os professores de penal e processo penal dominam muito, né? Eu sou professor de constitucional e trago uma visão constitucionalista da matéria, mas a prerrogativa de foro, ela define o tribunal que julga originariamente aquela questão. Porque normalmente uma ação penal, uma ação civil é julgada pelo juiz de primeira instância, e aí, havendo recurso, vai subindo até chegar na última instância, que, em matéria constitucional, é a Suprema Corte. Eventualmente, o Constituinte disse: olha, esta ação, que em tese começaria na primeira instância, para essa situação, já vai começar lá na Suprema Corte. E para que isso ocorra, eu tenho que ter uma previsão explícita na Constituição. Eu não posso definir prerrogativa de foro na lei. Eu não posso definir prerrogativa de foro em regimento interno de tribunal. A prerrogativa de foro está definida na Constituição. E tudo que o Supremo julga, e somente o que o Supremo julga, para se ter um exemplo, é aquilo que está no artigo 102 da Constituição. Compete ao STF, a guarda da Constituição, cabelo processar e julgar originariamente, 102, inciso 1, alíneas. E essas são as matérias que o Supremo julga. Eventualmente, o Constituinte pode definir competência originária em outros locais da Suprema Corte, como é no caso dos parlamentares federais. Eu trago aqui uma passagem no slide dizendo o seguinte: olha, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo. Mas aí vem a pergunta: serão submetidos a julgamento em relação a quê? Infração civil, infração penal, infração administrativa, o que é? A definição disso está no 102. Se o Supremo vai julgar, tem que estar no 102 da Constituição. E aqui ele explicitou no 102, inciso 1, letra B, que é competência originária, ou seja, a ação já começa lá nas infrações penais comuns para julgamento do presidente da República, do vice-presidente da República, dos membros do Congresso Nacional, os próprios ministros, o Procurador-Geral da República. Isso é competência originária. E não é para qualquer tipo de ação, é para infração penal comum. Não é para crime de responsabilidade, é para infração penal comum. Então isso é a premissa. Prerrogativa de foro, ela tem que estar prevista na Constituição e não na lei. Então, por exemplo, o TJ julga prefeito, está lá na Constituição. O STJ julga governador de estado, está lá na Constituição no 105. E o Supremo, 102.1a, julga os membros do Congresso Nacional, o presidente da República, o vice-presidente da República, etc., nas infrações
penais. Então, infração civil, ação de improbidade, ação popular, não é uma ação, vamos imaginar, o presidente da República bateu o carro, a ação de indenização civil é na primeira instância. Não é porque é presidente que está na Suprema Corte. É aquilo que o Supremo definiu que está lá para ser julgado originariamente. Que o Supremo não. Que a Constituição definiu em 88. Que o poder constituinte originário de 88 definiu. Então esse é um ponto bastante importante para a nossa premissa. Muito bem. Vamos agora avançar nos nossos slides. Eu vou trazer uma súmula que vigorou desde 1964 até o seu cancelamento em 1999. É a súmula 394, que dizia o seguinte. Porque eu tenho que responder a pergunta. A pergunta é, e se aquele que tinha a prerrogativa de foro deixou o cargo ou mandato? Continua o tribunal a julgá-lo? Olha o que a súmula diz. Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Ou seja, de 1964 até 1999, o Supremo entendeu a ideia de perpetuatio jurisdicionis, se foi cometido o crime durante o exercício funcional. O que é perpetuar a jurisdição? É continuar o tribunal competente para continuar julgando, mesmo que, ainda que, a ação ou inquérito sejam iniciados após a cessação. O que se exigia? Cometido o crime durante o exercício funcional. Esta matéria, ou este entendimento, ele tentou ser alterado pelo parlamento em 2002, porque o parlamento aprovou uma lei 10.628 de 2002, alterando o artigo 84 do Código de Processo Penal. Eu trago aqui a redação, não me interessa muito o caput, porque ele mantém a ideia, ele fala de competência por prerrogativa de função, é do Supremo, dos tribunais, etc, etc, relativamente às pessoas que devem responder perante eles por crime comum e de responsabilidade, mas o que me interessa, basicamente, é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º na redação dada pela Lei 10.628 de 2002 ao artigo 84 do Código de Processo Penal. Diz a redação, a competência especial por prerrogativa de função relativa a atos administrativos do agente prevalece, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação do exercício da função. Aqui você tem relativas a atos administrativos do agente. Parece que a lei quer conectar a prerrogativa de foro com o exercício da função, o que a súmula não fazia. E manteve a perpetuatio jurisdicionis. Só que ela avança de maneira muito complicada quando estabelece que esta prerrogativa ou esta competência originária, ela é também para ação de improbidade. E aqui que é um grande problema, você tem uma ampliação de competência da Suprema Corte por lei. A matéria de competência de natureza civil, que é a ação de improbidade, ela foi colocada junto com a matéria penal e não houve alteração da Constituição. Esse é um ponto que eu já comentei no início da nossa conversa aqui. A definição de competência originária tem que estar na Constituição e não na lei. E como a Constituição, no 102, 1A, fala em infração penal, criminal, ação de improbidade não pode ser colocada, porque ela não tem natureza criminal. Olha que interessante. O que aconteceu? Essa lei é uma lei, e aqui é o quadro que está lá no meu livro, que eu estou copiando aqui, ela é uma lei de 2002, está todo histórico aqui, e esta lei, olha que interessante, ela foi editada no dia 24 de dezembro de 2002, né? 24 de dezembro de 2002, olha que coisa curiosa, no final do mandato. Então você vê um momento de aprovação desta lei, né? 24 de dezembro de 2002, né? Como se tivesse alguma vantagem ser julgada por primeira instância, segunda instância, Tribunal Superior, eu não vejo, sinceramente, nenhuma distinção nesta questão. Existe uma opção pelo constituinte originário, mas o legislador entendeu que fazia sentido amplificar ali aquela regra. 3 dias depois, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade pela CONAMP, a 2797, no dia 27 de 12 de 2002. E a liminar foi negada no dia 7 de janeiro.
Veja que coisa interessante. 3 dias depois já tinha uma ação lá ajuizada na Suprema Corte para declarar inconstitucional a Lei 10.628. A AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, propôs a ação em março e o julgamento só ocorreu em 2005. Houve interposição de embargos declaratórios julgados em 2012, 7 anos depois, que confirmou a decisão desde 2005. O que se disse? Declarou inconstitucional a lei. Por quê? Porque a lei não pode definir prerrogativa de foro. Nós já falamos sobre isso. A definição de prerrogativa de foro tem que estar na Constituição. A legislação violou a Constituição nesse sentido, é, portanto, inconstitucional. Declarou inconstitucional. Então, em 2012, com o julgamento da ADI 2797, 2860, o Supremo declara inconstitucional com efeito retroativo ao julgamento e declara, portanto, que vale a regra do cancelamento da súmula 394, ou seja, terminou o mandato, terminou a prerrogativa de foro. A prerrogativa de foro, ela só existe em razão do exercício da função. Terminou o mandato, não ocorre perpetuatio jurisdicionis. Terminou o mandato, se estava na Suprema Corte, o julgamento será pelo juiz de primeira instância. Isto volta para o quadro, foi definido e vigorou até 2018, quando o Supremo mudou novamente o seu entendimento, fixando 2 teses importantes. 2018, por uma votação apertada, vou dizer, de 6 ministros, mas fixou na ação penal 937, questão de ordem. Primeira tese, ministro Barroso, voto bastante interessante. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes. E aqui eu quero que fique claro que o Supremo está confirmando a ideia de que prerrogativa de foro está relacionada à infração penal e não à infração de natureza civil, cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Olha que interessante, diferente da súmula 394, o Supremo deixa claro a necessidade de que a prerrogativa de foro, ela não é simplesmente por estar no cargo ou função, mas desde que cometidos no exercício do cargo, mas relacionados à função desempenhada. O que certamente neste julgamento e neste entendimento iria realmente esvaziar a competência da Suprema Corte. Terminou o mandato, primeira instância. O juiz de primeira instância é que vai julgar. E a tese 2 foi uma tese de saber, bom, muito bem, para evitar esse sobe e desce, alguns chamam de gangorra processual, seja lá o que for, esse sobe e desce, vamos imaginar, se já tiver avançada a ação penal no Supremo, vamos manter ali, o Supremo definiu um momento, então tinha que definir um momento de manter a competência da Suprema Corte, o que eu acho razoável, até por, se já está avançada a votação, a gente verificou durante muito tempo situações de precedentes em que aquele réu na Suprema Corte, ele renunciava para que alcançasse a prescrição, para realmente virar uma situação favorável a ele e, portanto, o tempo correr ao seu favor. E o Supremo teve que tentar definir momentos. A renúncia é manipulativa? A renúncia é abuso de direito? E o Supremo tem que continuar julgando ou não? Isso tudo aconteceu. Quando, então, o Supremo definiu uma tese, ele tinha que definir um momento. Veja, o ministro Barroso tentou definir em outro julgado, mas não conseguiu maioria. Foi nesse momento que se teve a maioria, e aí definiu assim, ó, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então o Supremo definiu uma regra, o que ficou muito bom, definiu, não estou dizendo que é bom ou ruim o conteúdo, mas definiu, o que eu acho bom é definir um standard, um padrão, uma regra que vale para todo mundo, ponto. Essa é a regra, esse é o entendimento, 2018. Então veja, primeira regra, a prerrogativa de foro, crime cometido durante o cargo e relacionado à função, e mesmo que perca o cargo depois, depende do momento. O momento é esse. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação, não muda mais, continua julgando ali. Definiu uma regra. Isso é o importante, uma definição de uma regra objetiva. Alguns vão dizer que o Supremo não poderia ter legislado em matéria penal, processual penal. É uma tese, eu não vou entrar aqui, é um outro debate, né? Porque quem legisla é o Congresso Nacional, mas deixa para um outro momento isso. O ministro Dias Toffoli, nesse julgamento, foi muito... Ele foi
teve ele fez uma manifestação muito importante, porque o julgamento envolvia só parlamentar federal. Aí o ministro Dias Toffoli falou, não, mas prerrogativa de foro envolve várias autoridades, então vamos definir uma súmula vinculante para estender para todo mundo, porque não dá para pensar só em 513 deputados e 81 senadores. Olha que interessante, ele fez uma proposta de súmula vinculante para atingir todas as autoridades. A competência por prerrogativa de foro prevista na Constituição para agentes públicos do Poder Legislativo compreende exclusivamente crimes praticados no exercício da função em razão do cargo. Então, mas ele estendeu para todo mundo. São inconstitucionais normas das constituições estaduais e leis orgânicas do DF que tentam ampliar isso. Mas eu gostei dessa proposta, só que ele não teve maioria. Ele não conseguiu aprovar a súmula vinculante. O que foi uma pena, porque o que eu estou propondo é isso, um standard para todo mundo. Vamos definir a regra é essa e vamos seguir, ponto. Né? E foi, mas aí nesse julgamento só passou a valer para parlamentar federal, que era o caso concreto. Bom, com o tempo, o Supremo viu que ele tinha que tentar ampliar, ou na verdade, criar uma regra para todo mundo padrão. E começou a flexibilizar esse entendimento de 2018. Eu vou trazer aqui rapidamente, está tudo no meu livro, a turma que acompanha aí, né? A primeira turma do Supremo, ela ampliou a lei dos parlamentares federais. No julgamento da questão de ordem do inquérito 4703, o ministro Fux estabeleceu que a ratio decidente do precedente firmado na ação penal 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Olha que interessante, a razão da decisão produziu efeitos erga omnes vinculante e passou a fixar a prerrogativa de foro, decisão da primeira turma. Começou a ir além do parlamentar federal, o que fazia sentido, né? Vamos lá. Outra flexibilização. STJ, governador de estado, sim, prerrogativa de foro restringe aos casos de crime praticado em razão e durante o exercício do cargo ou da função. Começou a definir que esta, não vou dizer privilégio, mas essa prerrogativa decorre da função, ou tem que decorrer da função. Se não tem conexão, não tem que colocar nos tribunais superiores. Os tribunais superiores, veja, me permito dizer, os tribunais superiores não foram feitos, a Suprema Corte não foi feita para julgar ação penal. Não é essa a lógica de uma Suprema Corte, mas o Constituinte criou uma definição de situações de julgamento. Mas o Supremo falou, vamos abrir, porque a nossa missão não é esta aqui. E começou a caminhar nesse sentido. Essa foi a tendência da Suprema Corte. A gente tem uma decisão do STJ interessante de 2024, dizendo que no caso de desembargador do TJ, que quem julga é o STJ, mesmo sem relação dos fatos com o cargo, continua julgar para garantir a imparcialidade. E foi interessante que estendeu também essa exceção da não necessidade de conexão com o cargo ou a função para o desembargador do TJ e também para conselheiros do Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Federal. São precedentes que eu estou colocando na nova edição do meu livro aí, para a turma acompanhar. Mas vamos trazer mais flexibilização. Nova flexibilização, mesmo cargo, primeira turma, se ele se elegeu para o mesmo cargo, mesmo que o fato tenha ocorrido no cargo em que exercia o primeiro mandato, perpetuasse o jurisdicionis continua no Supremo. Olha a flexibilização 3, mandatos cruzados. 8-3, teve voto vencido aqui. Então, se era um deputado, ele estava sendo investigado por um fato praticado enquanto estava no exercício do mandato de deputado, quando se elege senador, também continua com a prerrogativa de foro. Então, o Supremo continuou nessa linha de seu entendimento. E aqui a gente avança e traz uma perspectiva de nova mudança. E é aqui que eu quero que vocês fiquem atentos. O Supremo começa a julgar, e tem julgamento de fevereiro de 2025, com previsão de julgamento agora em fevereiro e março, o habeas corpus 232627. E aqui há uma nova proposta de mudança pelo ministro Gilmar Mendes. Ele propõe a seguinte tese: a prerrogativa de foro para julgamentos de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Claramente resgata a súmula 394, que eu coloquei aqui, ó, cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Repete, resgata a súmula 394, editada em 1964 e cancelada em 1999.
basicamente restabelece o que se cancelou em 1999. Só que vai além, porque o ministro Gilmar propõe que a prerrogativa de foro para julgamento de crime praticado no cargo e em razão da função. Ele traz esse detalhe que a súmula não tinha, em razão da função. Eu gosto dessa ideia de conexão com a função, pela própria lógica da prerrogativa de foro. Esse julgamento, neste dia da gravação, 21 de fevereiro de 2025, ele tem o voto do ministro Gilmar, que você viu a tese, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ministros acompanhando o ministro Gilmar. Houve um pedido, voto divergente de 2 ministros aqui, André Mendonça e ministro Edson Fachin, pedido de vista do ministro Nunes Marques. Então tá 6-2 com pedido de vista no dia 8/2 de 2025. Isto volta a julgar, olha a data, dia 28/2 a 11/3, isso vai ser terminado. Eu estou sentindo que esta maioria já está formada e não deve haver mudança, e que devem seguir a lógica da tese proposta pelo ministro Gilmar Mendes. Esta é a minha tendência do que eu estou sentindo que vai acontecer aqui. Né? Vamos colocar a tese dele de novo. Diz assim: a prerrogativa de foro para julgamento de crime praticado no cargo em razão das funções subsiste, mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito, a ação penal seja iniciado depois de cessado o seu exercício. Então, esta parece ser a tese, já tem 6 ministros nesse sentido, superando o entendimento firmado na ação penal 937. Olha o novo quadro que está na nova edição do meu livro, que eu já falei para vocês. Fechei ontem a nova edição, no lançamento 27 de março, quero todo mundo lá na Livraria Drummond, vai ser um sucesso, toda a coleção vai ser lançada lá. Mas coloquei esse detalhe a mais, olha, 2025, resgate da súmula 394, HC, tira um print, esta é a evolução, resgatando a lógica da súmula e desse momento de cancelamento. Isso é o que deve acontecer. Olha que interessante. Já tem 6 ministros nesse sentido, 6 votos nesse sentido, nós vamos acompanhar. Então vão terminar o julgamento agora. Na minha percepção, o Supremo segue essa lógica do ministro Gilmar, resgata a súmula 394 e traz um detalhe a mais. Faz a conexão com o exercício da função. É isso que deve ocorrer. Bom, eu não vou entrar em detalhes de mérito, questão política, eu estou aqui só para trazer questão técnica, esta é a minha missão como professor. Resta saber quem vai julgar aquele que terá a prerrogativa de foro. Será que é a turma? Será que é o pleno? Será que é a turma? Será que é o pleno? O Supremo tem 11 ministros, isso é o plenário, e ele tem 2 turmas, primeira e segunda turma. Cada turma tem 5 ministros. Quem julga, a turma ou o pleno? Aqui existe uma evolução também ao longo do tempo. E eu trago o quadro que também estará na nova edição do meu livro. Em 1980, o regimento interno disse que quem julgaria as ações de competência originária seria, por exemplo, de parlamentares, do presidente da República, seria o plenário. Aí nós tivemos uma mudança em 2014, né? E isso porque houve uma dificuldade muito grande de competência do plenário, especialmente por conta do mensalão. Você tem um processo que tomou a pauta de 6 meses da Suprema Corte. Praticamente foi esse o julgamento, produziu um acordo com mais de 8.000 laudas. Então o Supremo falou, não dá mais para o pleno continuar julgando isso, vamos dar para a turma. Exceto os presidentes. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República eram julgados pelo plenário da Suprema Corte, de acordo com o regimento interno. Aí o Supremo muda de novo em 2020, e aí a data é 16/10/2020, uma emenda regimental, e aqui está a razão do ministro Fux, está no livro, que diz assim, ministro Fux, a partir do momento, vou colocar o óculos aqui, tá difícil de ler, mas vamos lá, tô acabando a conversa. A partir do momento em que o Supremo modificou o seu entendimento quanto à prerrogativa do foro dos parlamentares federais, restringindo a sua competência apenas aos crimes cometidos no exercício do cargo em razão da função a ele relacionados, a quantidade de procedimentos criminais em tramitação foi substancialmente reduzida, com a remessa de ações a outras instâncias. Ele observou que no último dia 5 tramitavam no Supremo 166 inquéritos, 29 ações penais, contra 500 inquéritos e 89 ações penais em tramitação em 2018, quando se alterou esse entendimento.
Então, você tem aqui uma razão pragmática de volume de processo, então voltou para a primeira turma, e segundo o Supremo sustenta, a primeira turma é o tribunal, é como se fosse o plenário, é a primeira turma, ou a segunda turma, né? Essas questões criminais de grande impacto estão na primeira turma, então, portanto, é como se fosse o tribunal julgando a questão, né? Então aí voltou para a turma, voltou, aliás, estava na turma e aí voltou para o plenário. Como reduziu, agora o plenário pode voltar a julgar. Foi em 2020 isso, né? Reduziu o volume. Só que aí, em 2018, do 12 de 2023, o regimento interno foi alterado novamente, a emenda regimental 59, de 8 de janeiro de 2024, alterou de novo o regimento interno em razão, especialmente, do volume de ações penais do 8 de janeiro. Isso é um dos motivos. O volume de ações levou a essa mudança. Então, portanto, voltou para a turma o julgamento. Então, esta é a questão que está hoje, né? A competência fixada para a turma. Só que eu tenho uma impressão no meu entendimento, é que quando você fala de deputados, né? Por exemplo, tem o presidente da casa, o regimento interno excepciona, salvo o presidente, né? A questão também envolvendo o presidente dos poderes, presidente da República, estaria no plenário. Então, teoricamente, uma ação penal contra o presidente da República, desde que fixado toda essa lógica, é do plenário e não da turma, né? Então, tenho recebido... E um ex-presidente da República, professor, como é que fica isso? Bom, isso vai depender da interpretação. O que deve ser confirmado é a mudança do entendimento da ação penal, 937. E o Supremo vai mudar novamente agora em fevereiro, março de 2025, para dizer que ocorre a perpetuatio jurisdicionis, se foi praticado durante o exercício do mandato. Vai resgatar a súmula 394. E deve fazer isso com certeza. Isso deve ser a lógica. Isso é o que deve acontecer. Então, vai ter que se discutir. Bom, se na época do mandato o presidente tinha prerrogativa de foro e quem julgar era o plenário, será que a perpetuatio jurisdicionis, a lógica não é também que quem deveria julgar era quem julgava a época que justificou a definição da competência originária? É um argumento muito forte e me parece bastante plausível, e vamos ver o que a Suprema Corte vai entender sobre essa questão. Porque na proposta da súmula, na verdade não da súmula, mas da tese fixada pelo ministro Gilmar Mendes, eu vou voltar aqui para você, a prerrogativa não é para qualquer crime praticado, mas é para crime praticado no cargo e em razão da função. Se o que definiu foi a natureza do crime praticado em razão da função, que na época a competência era do plenário, mesmo que a ação comece depois, parece razoável que a lógica se transfira como se fosse vamos dizer, um espelho do que acontecia na época. Essa me parece a lógica. E, portanto, a competência para ex-presidentes do plenário e não da turma. Essa parece ser uma lógica para justificar essa ex-presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, né? Então, essa parece ser uma lógica. Bom, era isso. Vocês me desculpem, uma aula longa, mas um tema bastante importante. Eu já deixo o convite para os meus amigos do Brasil aí, lançamento 27 de março da nova edição, com tudo isso. Fechei ontem, 20 de fevereiro, fechei ontem. Já coloquei a questão envolvendo guarda municipal. Decisão de ontem, muito importante, muito. Mas é isso, gente. Fica aqui a nossa conversa. Agradeço a sua atenção. Quem teve paciência de ficar até o final, quero ouvir os seus comentários. E o que deve acontecer, na minha visão, é o seguinte: tese proposta pelo ministro Gilmar, prerrogativa de foro para julgamento de crime praticado no cargo em razão da função, subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Resgate da súmula 394, resgate do que acontecia em 1999. Então, é isso. O mais importante, e essa é a minha mensagem final, é que o Supremo define uma regra clara. E esta regra passa a ter estabilidade e passe a ser a regra de entendimento. Isso é o que é mais importante. Amigos, minhas amigas, meus amigos, muito obrigado pela atenção.
Forte abraço do professor Pedro Lenza. A gente se vê. Valeu.